Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Bomba, bomba, bomba. Depois de um ano, né, a fonte da Polícia Federal, fonte da Fórum da Polícia Federal, que é revelada pelo repórter Henrique Rodrigues, lá no dia 13 de dezembro de 2022, quando estourou no dia 12, um dia antes, aquele atentado, aqueles atos terroristas em Brasília que botaram fogo, inclusive em ônibus, tentaram derrubar um ônibus de um viaduto, podia ter acontecido uma tragédia imensa, você deve se lembrar, foi quando teve a posse formal do Lula no Supremo Tribunal Federal. No dia seguinte, o Henrique Rodrigues trouxe uma matéria dizendo que aquilo havia sido organizado a partir do GSI, comandado pelo Heleno, general Heleno, que se apressou em responder no Twitter, dizer, não, pera, essa Fórum está inventando a mesma coisa agora que esses bunda suja do MBL estão fazendo com o nosso laudo, né, do Mário Garnizo, que revelou que é uma fake news o vídeo contra o padre Júlio Lancelotti. Essa fonte, ontem, conversou de novo com o Henrique e revelou, no meio da conversa, uma outra coisa que é uma bomba, né? É algo assim assustador. Eu vou puxar a matéria aqui para vocês verem, a matéria do Henrique, porque é até importante lê-la junto com vocês. Se alguém já leu aí, vamos ler juntos aqui e bater esse papo. Olha só. Exclusivo. Golpe foi consumado. O golpe bolsonarista foi consumado por 1 hora, mas ordem de cima, né? Não veio de fonte APF. Aí a gente que relatou o trama golpista fora, como eu tinha falado, trama golpista lá ainda do dia 12 de dezembro, faz revelações inéditas. Enquanto falava com vocês, eu vou explicar o que quer dizer isso. Das 16h30 às 17h30, militares só esperavam um comando. Essa mesma fonte, que a mídia tradicional não deu a menor peteca, porque tinha gente dizendo assim, não, vocês inventaram essa fonte, né? Cá entre nós, né? Não existe, ele não está dando nome. Quem é a pessoa? Fala, quem é? Vocês ficaram 50 anos sem saber quem era o Garganta Profunda e ninguém desacreditou o Washington Post por isso. Que maluquice é essa de querer que a gente revele a identidade de uma fonte que não quer se revelar? Ele não quer fama, ele não quer que as pessoas saibam quem ele é. Essa fonte, no dia 8 de janeiro de 2023, deste ano, passou, agora já virou o ano de 2023, essa fonte entrou ao vivo, essas imagens são dele, ao vivo para Fórum, para o Henrique Rodrigues e para o Mauro Lopes, falando como é que estavam as coisas lá no Palácio do Planalto. Então, está no documentário do Azento 18, agora as pessoas estão fazendo, os documentários que saíram, parabéns para os jornalistas que fizeram, muito legal. Só que eu quero dizer para vocês que o nosso documentário tinha coisas inéditas. Entre essas, por exemplo, filmagens de dentro do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, feitas pela fonte que está dizendo o seguinte, naquele exato momento, no exato momento em que ele falava com o Henrique, com o Mauro Lopes, havia se consolidado o golpe para aqueles que estavam ali. E eles estavam aguardando, ele veio descobrir isso mais tarde, porque ele continua trabalhando na Polícia Federal, ele continua sabendo de muita coisa que você e eu não sabemos, e ele disse que ali havia, então, o entendimento de que se a ordem viesse, eles assumiriam. Eles esperavam o quê? Eles esperavam uma GLO. Então, aquela revelação também feita antes aqui na Fórum, que agora está todo mundo falando, a Janja,
o Edinho Silva deu uma entrevista para mim, eu estou falando isso, não é para a gente reivindicar os louros, mas os méritos da nossa reportagem, do nosso trabalho jornalístico, que muitas vezes são silenciados. A gente faz grandes reportagens que a mídia tradicional não repercute, entre outras coisas, porque nos entende como rivais, porque não querem alimentar o nosso trabalho, eles querem que a gente seja considerado jornalismozinho. Mas eu e Dri entrevistamos o Edinho aqui e ele revelou em detalhes como foi o telefonema que a Janja recebeu do Stucker. A Janja passou o telefone para o Lula com ele dentro do carro. Esses detalhes que agora vieram à tona numa fala, no documentário, de uns 2 documentários que saíram da Globo e da Folha aí, isso foi tudo revelado aqui pelo Fórum 11h30, você provavelmente assistiu. Naquele momento que se decidia se era GLO ou não, e aí é preciso dizer, a despeito do ministro da Defesa falar, não, eu não sugeri GLO, só falei que era uma das possibilidades. Ele defendeu a GLO, o Dino foi contra e a Janja também foi contra. Ali, eles estavam esperando a GLO para assumirem o poder no Brasil e consolidarem a ditadura bolsonarista. Né? Esse servidor da PF conta isso em detalhes. Numa afirmação inédita, o policial conta que por pelo menos uma hora, o clima dentro do Palácio do Planalto era de que o golpe tinha vingado. Apesar de muita confusão, a inação do batalhão da Guarda Presidencial e a relativa facilidade encontrada pelos criminosos dava certeza de que tudo ocorria como esperado. A surpresa fica por conta, relata ele, do comportamento da tropa que deveria proteger a sede da Presidente da República, que parecia estar de acordo com o levante, embora esperasse uma ordem superior para liberar geral. Naquele momento, abre aspas, naquele momento em que eu falava com você, com o Henrique, enquanto eu estava no Planalto e filmando para fórum, entre 16h30 e 17h30, até a declaração da intervenção federal, o golpe estava consumado lá dentro. As imagens mostram isso, inclusive aquelas imagens usadas pela Fórum, porque os golpistas acreditavam que tinham sido acolhidos pelas Forças Armadas, que lá dentro estavam representados pelo batalhão da Guarda Presidencial, e a Guarda não fazia nada. Era claro que eles esperavam ouvir um comando superior de que estava oficialmente decretado uma GLO. Com um pensamento meio, agora podemos intervir de fato, porque o comando é nosso. Era isso, mas só não deu certo porque houve também uma rede do governo para que isso não acontecesse, assim como os personagens centrais, como o próprio Dino, a Polícia Federal, enfim, relembra o policial federal. E eu aqui acrescento como Alexandre de Moraes, como Janja, como Lula, como Capelli, né? Pessoas que o próprio Alexandre de Padilha estava nessa operação naquele dia, estava lá em Brasília, foi ter com o Dino, várias pessoas que entraram e que deram sustentação para que Lula não aceitasse a sugestão de GLO, porque senão teríamos instalado no Brasil a ditadura bolsonarista. Passamos por um fio de cabelo dessa ditadura para o momento em que a gente vive hoje de plena democracia, né, com as questões a serem resolvidas, entre elas o de prender Bolsonaro, porque ele foi o tempo todo o chefe do golpismo. Hoje, o Fórum 11h30 falou disso, né? O Procurador-Geral da República, né, já deu uma declaração meio que, olha, aqui não vai ter anistia, não. Alviçaras, assim seja, mas a gente tem que continuar contando essa história. Parabéns ao Henrique Rodrigues, parabéns a toda a equipe da Revista Fórum, que desde 12 de dezembro vem fazendo um trabalho jornalístico de primeiríssima qualidade. Parabéns ao Azenha pelo documentário, o Ato 18, que está aí para você poder assistir, né, de graça, livre,
no YouTube da Fórum o primeiro e o segundo episódio e que tem uma campanha nesse momento, na vaquinha virtual, né, para chegar aos recursos que a gente precisa para terminar. A nossa ideia era ter terminado o 8 de janeiro, mas a vida é dura, não conseguimos fechar o terceiro episódio, mas os 2 primeiros estão deliciosos. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.